que tapa o ouvido ao clamor do pobre, clamará e não será ouvido. Dias 9 e 10 de julho, 21º Congresso de Intercessão Missionária e Milagres, Heróis da Fé. Vai, Heróis da Fé. Participe conosco. Você e sua família são nossos convidados especiais. Não perca esta grande festa espiritual. Milagres, batismo com o Espírito Santo, salvação de almas, poder da presença de Deus esperam por você. Dias 9 e 10 de julho, em nossa sede internacional, na Avenida Farrapos, número 312, no centro de Porto Alegre. Vai, Heróis da Fé. 21º Congresso de Intercessão Missionária e Milagres, Heróis da Fé. Vai, vai, Heróis da Fé. El que cierra su oído al clamor del pobre, este clamará y no será oído. Vai, Heróis da Fé. Este 9 y 10 de julio, 21º Congreso de Intercesión Misionera y Milagros, Héroes de la Fe. Participe con nosotros. Usted y su familia son nuestros invitados especiales. No pierda esta gran fiesta espiritual. Milagros, bautismo con el Espíritu Santo, salvación de almas y poder de la presencia de Dios esperan por usted. Día 9 y 10 de julio, en nuestra sede internacional, en Avenida Farrapos, número 312, de la ciudad de Porto Alegre, Río Grande do Sul, Brasil. Vai, Heróis da Fé. 21º Congreso de Intercesión Misionera y Milagros, Héroes de la Fe.
paz, oração e união. A todos os ouvintes que estão videologados conosco nessa tarde. Está começando mais um programa Juventude em Ação. Comunicando com você nessa tarde, a irmã Evelyn Oliveira, paz do Senhor a todos os ouvintes, e a irmã Maria Eduarda, paz do Senhor, irmã Evelyn, a paz do Senhor a todos os ouvintes. Esse programa é mais uma realização da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério Restauração. Tem sua sede internacional localizada na Avenida Farrapos, número 312, no bairro Floresta de Porto Alegre. Nós temos nosso pastor-presidente da igreja, pastor Humberto Schmidt Vieira. Nosso diretor de comunicações, pastor Paulo Roberto dos Santos. Nosso superintendente da juventude, pastor Adriano Licidônio. E o nosso líder da juventude aqui da sede, presbítero Bruno Beltrano. Amém. E no programa de hoje, nós vamos refletir sobre um versículo de Isaías, no capítulo 26. Um versículo que falou bastante conosco, né, irmã Maria? Mas antes de entrarmos nesse tema, vamos fazer uma oração para iniciar o programa. Irmã Maria, pode fazer essa oração por nós? Amém. Senhor, entramos na Tua presença, Senhor, já te agradecendo por mais esse momento, por mais essa oportunidade que Tu nos dá, Senhor, onde podemos compartilhar um pouco mais da Tua palavra, Senhor, aqueles que estão nos assistindo e nos ouvindo nesse momento, que Tu possas tocar agora a cada coração, Senhor, que a Tua palavra, Senhor Deus, venha fazer efeito, Senhor, nos seus corações. Toma, Senhor Deus, dirige esse programa em Tuas mãos, Senhor. Te peço e já te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Então, vamos começar então lendo ali Isaías no capítulo 26. Eu gostaria de ler o versículo 3 e 4, que nos diz: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em Ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Aleluia. Esse versículo, ele nos fala de muita coisa, mas a gente dividiu ele para facilitar em 4 tópicos. Que primeiro ele fala ali, conservarás em perfeita paz. Claro que ela é condicional, ele fala ali, aquele cujo propósito é firme, mas a gente já vai falar disso. Vamos falar primeiro ali da paz. Sobre essa paz, né? O que a Bíblia nos fala? Ali no versículo 12 do mesmo capítulo, irmã Maria, quer ler para nós? Amém. Senhor, Tu nos dará a paz, porque Tu és o que fizeste em nós todas as nossas obras. Aleluia. Em outra versão diz, porque todas as nossas obras Tu as fazes por nós. Né? E esse versículo é muito tremendo, porque ele nos fala que essa paz que Deus nos dá é sobre todas as nossas obras que a gente faz. Não é a gente que faz, não é na nossa força. Deus faz por nós. E Ele nos dá essa paz dele fazer por nós, porque a gente não consegue nada na nossa força. A gente é totalmente impotente, né? Deus, ele age através da nossa vida por misericórdia, porque a gente não tem condição. Mas Ele faz por nós, né, irmã Maria? Amém. E a gente também vê um exemplo disso ali em 1 Pedro. 1 Pedro 5, 7, um versículo bem conhecido. A irmã Maria achou já? Sim. Ah, tá, pode ler. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aleluia, exatamente isso. Porque ele tem cuidado de nós, ele faz por nós, ele cuida. Tem uma passagem da Bíblia que diz que ele cuida dos passarinhos, de alimentar os passarinhos, ele cuida das vestes, dos lírios, ele cuida de todas as suas criaturas. Então, por que ele não iria cuidar de nós? Tudo que a gente faz, a gente pode ter paz em Deus, porque ele faz por nós, ele peleja por nós no mundo espiritual. Tudo, irmãos, quando a gente se coloca na presença de Deus, e a gente ora, e a gente clama a Deus, ele nos dá a paz dele. Porque ele vê que a gente está se esforçando. Mesmo a gente não tendo força, ele é por nós, ele nos dá a sua paz. Ali em Filipenses 4, do 6 ao 9, nos diz: Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças.
E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes de mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Irmãos, é tremendo isso. A gente vê que Deus continua falando na sua palavra sobre a paz dele. E ele nos dá a sua paz. Se a gente guardar a paz que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Aleluia! Se a gente guardar os mandamentos de Cristo, se a gente seguir a palavra dele, se a gente pensar em tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, irmãos, se a gente seguir a palavra de Deus, se a gente se dedicar em cumprir com a vontade de Deus para nós, se a gente se esforçar para quebrar essa barreira no mundo espiritual, para dizer não à nossa carne, negar o nosso eu e seguir a Cristo, a gente vai ter a paz de Deus na nossa vida, porque quando a gente cumpre com a vontade de Deus, a gente tem paz no nosso coração, não é assim, irmã Duda? Sim. Quando a gente cumpre com a vontade de Deus, quando a gente sabe que está no caminho certo, a gente sente uma paz. Sim, e a gente vê que essa paz que Deus nos dá não é uma paz que podemos encontrar no mundo. Não, ela é diferente, como eu posso dizer? Exatamente. Não tem palavra para expressar a paz que Deus nos dá. Porque é um sentimento muito bom, muito sobremaneira, gostoso, né? sim. Não tem como tirar, Expressar, sim. né? É bem isso que a irmã Duda falou. Essa paz que Deus nos dá, aleluia, ela não pode ser encontrada no mundo, porque nas coisas deste mundo elas são vãs, sabe? Não é a paz que Deus tem para nós, não é a paz que vem dele. Lá em Isaías 53, Isaías 53, versículo 5, nos fala de onde vem essa paz. E eu achei tremendo quando eu li, irmãos, porque é uma palavra conhecida, mas ela fala igual, né? 53, 5, a irmã Duda quer ler para nós? Amém. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O castigo que nos traz a paz. Irmãos, essa paz, ela teve um preço a ser pago. Essa paz que a gente sente quando a gente consegue, por misericórdia, fazer a vontade de Deus, quando a gente consegue, sabe, seguir o caminho que Deus tem para nós. Essa paz, ela não veio do acaso. Jesus pagou Foi um pago preço. um preço para que hoje nós tenhamos essa paz, né? Exatamente. Jesus pagou um preço por A isso. base de sangue, A a base base de de- dor. Exatamente. Né? Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia. Ele Aleluia. sara o nosso coração. Todas as nossas ansiedades, a gente deposita nele, as nossas inseguranças, os nossos medos, e ele nos dá a sua paz. Por misericórdia, irmãos, por pura misericórdia, ele nos dá a sua paz, porque um dia ele morreu por nós, ele teve tanto amor por nós quando nós não merecíamos, e ele morreu por nós para nos dar essa paz da gente saber que um dia a gente pode estar no céu com ele, que um dia ele vai voltar e a gente vai poder ir pro céu com ele, aleluia. E essa paz vai ser eterna, irmã. Exatamente, essa Eterna. paz eterna. A gente já vai falar disso, aliás. Aleluia. É muito tremenda essa parte, irmãos. Mas aí falando da paz, o versículo continua, que a gente leu, em Isaías 26, ele continua dizendo, ó, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. A gente já viu ali em Filipenses que essa paz ela é condicional. Quando a gente cumpre com a vontade de Deus, quando a gente guarda os seus mandamentos, é que a gente recebe essa paz. E essa questão de ter um propósito firme fala justamente sobre isso, sobre essa condicionalidade da paz. A gente vai ter essa paz se a gente tiver um propósito firme com Deus, se a gente confiar em Deus.
Mas qual o propósito? Eu vejo, irmã Maria, que muitos jovens hoje, eles dizem, o diabo começa trabalhando querendo tirar a gente da igreja, né? Sim. Querendo pensar que a gente não faz parte, que a gente não tem mais um sentido de estar ali. Eu vejo muitos jovens hoje dizendo, eu não tenho um propósito, né? Eu não tenho um sentido, eu não sei qual é a vontade de Deus para minha vida, eu não sei o que Ele quer de mim, né? Mas a Bíblia fala sobre esse propósito. Nós, como cristãos, nós temos um propósito que Deus determinou para nós. No mesmo livro, ainda em Isaías 61, no versículo 1, nos fala desse propósito. Irmã Maria, pode ler para nós? Amém. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdades aos cativos e abertura de prisões aos presos. Aleluia. Irmãos, esse é o nosso chamado, esse é o nosso chamado. Nós pregarmos as boas novas de Cristo, nós cumprirmos com a vontade de Deus para a nossa vida. Claro que Deus tem um chamado individual para cada um, mas a nossa chamada como cristãos, o nosso dever como cristãos é pregar o Evangelho de Cristo. Sim. E no momento em que nós temos a paz de Cristo, nós vemos ali que nós temos uma ordem também de propagar, de levar essa paz aos outros também. Exatamente. Porque quando a gente aceita Jesus no nosso coração, a gente não consegue guardar só pra nós, Sim. né? É a questão do primeiro amor que a gente fala, né? A gente não consegue guardar só pra nós, irmãos. É impossível. É impossível guardar só pra nós. A gente precisa compartilhar essa paz, esse amor incondicional que Jesus nos deu. A gente precisa espalhar as boas novas, que tem um pai lá no céu que te ama e que quer te levar com ele pra lá, que quer te salvar desse mundo de aflição. Aleluia. E a Bíblia também nos fala ali em Marcos desse propósito. Uma palavra super conhecida. Em Marcos 16. 16, versículo 15. A Duda já achou, pode ler. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Exatamente, é o que nós estamos falando. Pregar a toda criatura, irmãos. Toda criatura. A gente precisa evangelizar, a gente precisa pregar a palavra de Deus, dar as boas novas aos pobres, aos necessitados, aos contritos de coração. Porque o nome de Jesus, ele quebra cadeias, irmãos. Ele quebra cadeias, ele liberta do pecado, ele liberta dessa prisão do mundo, né? A gente precisa ter esse propósito firme com Deus, de seguir com o que ele tem para nós. Sim, porque até nós vemos ali que no mundo nós não encontramos essa paz que nós encontramos a Deus. Foi por isso que ali em Isaías, ele fala ali, né, que no castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Exato. Então, sem que Jesus tivesse se entregado, nós não alcançaríamos essa paz que hoje nós temos. Foi por isso que Jesus se entregou, para que hoje nós tivemos essa paz e podemos compartilhar com os outros também. Exatamente. Alcançando através do Evangelho, através de Jesus Cristo. E agora que a gente já sabe qual é o propósito, o versículo nos fala propósito firme. Irmãos, tem muitos personagens na Bíblia que a gente pode comentar sobre, que tiveram um propósito firme com Deus, né? E a gente precisa ter um propósito firme com Deus, antes de entrar nisso, e sem olhar para trás, sem olhar para o mundo, sem nos deixar comover, persuadir pelas coisas do mundo. Ali, Lucas... Tem uma passagem que diz, deixando as coisas velhas para trás. Exato. Em Lucas 9, 23 até o 26. Pode ler. E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor a mim perder a sua vida, a salvará. Porque que proveita o homem granjear o mundo todo perdendo-se ou prejudicando a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Aleluia.
Esse é o propósito firme, é a gente negar a si mesmo todos os dias, tomar a nossa cruz e seguir a Cristo. Seguir a Cristo, irmãos, é ser imitadores de Cristo, como Paulo fala, né? Ser imitadores de Cristo como eu sou. Ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, a gente precisa seguir a Jesus, a gente precisa imitar os seus passos. Irmãos, seguir os seus mandamentos, ter um propósito firme no nosso coração. Não nos deixar persuadir pelas coisas do mundo, pela concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. A gente não pode, irmãos, nos deixar levar por essas coisas. Porque, como a Duda falou, essa paz que Deus nos dá, é só Ele que nos dá. Essas coisas não vão nos dar essa paz, não vão nos dar essa alegria que a gente tem quando a gente cumpre com a vontade de Deus. Aleluia. Então, a gente precisa ter esse propósito firmado no nosso coração. Porque ali a palavra diz, né? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Se a gente se envergonhar de Deus, irmão, se a gente se envergonhar da sua palavra e não tiver esse propósito firme no nosso coração, o Pai se envergonhará de nós e não vai deixar a gente entrar no céu no grande dia. Se a gente se envergonhar da palavra de Deus, que compromisso que Deus tem com a gente? Se a gente não confiar nossa vida para Deus, por que Ele confiaria em nós? Os irmãos entendem? E a palavra continua falando em Lucas também. Uns capítulos mais pra frente, Lucas 14, 26 e 27, nos fala: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então a gente vê que se a gente não tiver esse propósito firme com Deus, a gente não pode seguir a Cristo. É aquele em cima do muro não existe, o muro de Satanás. A gente não pode, a gente precisa ter um propósito firme, firme é firme. A gente precisa estar totalmente com Deus, totalmente em santificação, totalmente dedicados a seguir esse caminho com Deus. Nós temos alguns personagens da Bíblia que a gente pode citar, que tiveram um propósito firme com Deus, né, irmã Duda? Que foi, por exemplo, Daniel, né, e os seus amigos, né? Os 3 amigos de Daniel. Sadraque, Mesaque e Abednego, que, primeiro de tudo, né, quando eles chegaram na Babilônia, eles já começaram mostrando que tinham um propósito firme com Deus. Eles negaram os manjares, né, da Babilônia, eles negaram, eles disseram, não, a gente tem a lei de Deus e a gente vai seguir com o que Deus nos ordena. E, irmãos, é assim que a gente tem que ser. Quando vier o mundo nos oferecer manjares, a gente não pode aceitar. A gente precisa ficar firme no propósito que a gente tem com Deus. Também. E também, mais pra frente, eles provaram que perseveraram nesse propósito firme. Daniel, ele foi pra cova, ele continuou firme com Deus, mesmo ele tendo que ir lá pra cova, ele continuou, dos leões. Ele poderia muito bem ter deixado, ter negado o nome de Jesus, né? Poderia muito bem ter adorado ao rei naquela época, era o Deus poderoso, Nabucodonosor. E ele poderia muito bem ter deixado só por uns 30 dias, só. Depois eu peço perdão pra Deus. Depois eu volto e oro por Deus. Não, mas ele continuou firme, sabendo que ele teria que pagar com a própria vida. Mas ele continuou firme nesse... E Deus honrou ele por causa da fidelidade de Daniel. Deus honrou Daniel e salvou ele da cova dos leões. Ele fechou a boca dos leões e não permitiu que tocassem no servo E a dele. Bíblia diz que ele era muito desejado no céu, né? Ali a palavra diz Aleluia. também. Sim, Pelo exemplo de Daniel. O exatamente. jeito que ele vivia, o jeito que ele servia era reto perante os olhos do Senhor. E os amigos de Daniel também continuaram firmes. A gente vê que eles também passaram por uma situação parecida, em que eles teriam que adorar uma estátua de ouro, né, feita pelo rei, mas eles se negaram, eles continuaram firmes no propósito com Deus, eles foram atirados na fornalha 7 vezes mais quente do que o normal, né, uma fornalha de fogo ardente, e Deus salvou eles de lá também. Eles foram atirados lá, eles poderiam ter morrido, né, Duda? Sim, eles poderiam muito bem ter morrido. E eles disseram pro porque rei. era 7 graus, Exato. mano. É muito quente, Exato. muito quente. E a Bíblia conta ali que nenhum fio de cabelo queimou deles. Nem cheiro de queimado não tinha, né?
E essa é a fidelidade de Deus, irmãos, para conosco, quando a gente se propõe a ter um propósito firme com Ele. Quando a gente se dedica, irmãos, a cumprir com esse propósito que Deus tem para nós, Ele nos honra, irmãos, em nome de Jesus. A gente vê, é muito linda a palavra. Ó, e continua assim, ó. José também teve um propósito firme ali na casa de Potifar. Ele podia, muito bem, era um momento em que ninguém estava vendo, ele estava sozinho na casa com a esposa de Potifar. E ela atacou ele. Ele poderia ter aceito a tentação de Satanás, poderia né? ter cedido. Uhum. Mas ele continuou firme, ele foi preso, ficou anos preso por causa de uma coisa que ele não fez. Mas ele aceitou, mesmo assim, porque ele tinha um propósito firme no seu coração. Jó também é um dos exemplos mais tremendos de propósito firme, né? Ele perdeu tudo que ele tinha, irmãos, tudo que ele tinha. Até o que ele mais amava, que era os filhos. Uhum, exatamente. Sem contar os bens materiais, ele perdeu a família, né? Ele perdeu os filhos dele. Irmãos, imagina a dor. Eu acho que se eu tivesse na situação dele, eu não conseguiria estar como Jó, assim. Misericórdia. Mas ele continuou firme, irmãos. Ele não negou Jesus. A esposa dele estava dizendo, amaldiçoa esse Deus e morre. E ele continuou firme. Irmãos, era a esposa dele, né? Não saí do ventre da minha mãe, não voltarei. Exatamente. Irmãos, Jó foi uma coisa tremenda. Mas antes da gente continuar, vamos pedir para a irmã Ana Paula estar louvando o nome do Senhor. E logo a gente volta. O que tapa o ouvido ao clamor do pobre, clamará e não será ouvido. Dias 9 e 10 de julho, 21º Congresso de Intercessão Missionária e Milagres Heróis da Fé. Vai, heróis da fé. Participe conosco. Você e sua família são nossos convidados especiais. Não perca esta grande festa espiritual. Milagres, batismo com o Espírito Santo, salvação de almas, poder da presença de Deus esperam por você. Dias 9 e 10 de julho, em nossa sede internacional, na Avenida Farrapos, número 312, no centro de Porto Alegre. Heróis da fé. 21º Congresso de Intercessão Missionária e Milagres Heróis da Fé. Vai, heróis da fé. Glória a Deus, aleluia. Paz do Senhor, meus irmãos. Que alegria estar aqui em mais um programa Juventude em Ação, com as minhas amadas irmãs, participando, adorando ao nome do Senhor. E às vezes nos perguntamos, quando somos escalados para falar a palavra, para louvar, Deus, é este mesmo hino? É este hino que o Senhor quer que eu cante? É esta palavra que o Senhor quer que eu pregue, quer que eu fale, quer que eu ministre? E conforme as minhas irmãs iam falando, eu não sabia o assunto que elas iriam falar. E conforme as minhas irmãs foram falando sobre ser fiel, que não podemos estar em cima do muro, Deus tem uma obra linda na vida de cada um de nós, uma obra, um plano ideal para as nossas vidas. E Deus quer que trabalhemos para Ele, com paz, com alegria. Tem coisas maravilhosas preparadas para nós, para o reino. Então que venhamos a trabalhar cada dia mais para o reino. Este hino fala que talvez os teus planos ou tudo que Deus tem para ti no momento, você não tem conseguido se organizar, exercer aquilo que Deus preparou para ti como você deveria ou queria. Mas não é o fim. Deus te fala hoje que você venha prosseguir, que não venha desistir, amém? Vamos louvar o nome do Senhor. Aleluia. Planos frustrados, dias nublados, me pergunto por que foi que eu sonhei. Mar agitado, tempo fechado, já não faz sentido as rotas que tracei. Mas o dono desse mar
Também é meu dono. Ele não me abandonou. Eu sei, está me ensinando a depender, me ensinando a confiar e até a perceber quando é hora de parar. Não parar de avançar, mas parar pra lhe escutar e entender que lá de cima minha rota ele vê e altera o caminho e dá rumo ao barquinho e assim me guiará ao lugar seguro, a calmaria. Aleluia. Tenho a promessa de quem não erra, que do outro lado sim eu chegarei. Não estou sozinho, tenho comigo a quem nada lhe resiste, pois é rei. Sim, o dono desse mar também é teu dono. Ele não te abandonou. Eu sei, está te ensinando a depender, te ensinando a confiar e até a perceber quando é hora de parar. Não parar de avançar, mas parar pra lhe escutar e entender que lá de cima tua rota ele vê e altera o caminho e dá rumo ao barquinho e assim me guiará ao lugar seguro, a calmaria. E assim te guiará ao lugar seguro, a calmaria. Glória a Deus. El que cierra su oído al clamor del pobre, este clamará y no será oído. Heróis da Fé. Este 9 y 10 de julio, 21º Congreso de Intercesión Misionera y Milagros, Héroes de la Fe. Participe con nosotros, usted y su familia son nuestros invitados especiales. No pierda esta gran fiesta espiritual. Milagros, bautismo con el Espíritu Santo, salvación de almas y poder de la presencia de Dios esperan por usted. Día 9 y 10 de julio, en nuestra sede internacional, en Avenida Farrapos, número 312, de la ciudad de Porto Alegre, Río Grande do Sul, Brasil. Heróis da Fé. 21º Congreso de Intercesión Misionera y Milagros, Héroes de la Fe. E mostra tua coragem. Glória a Deus, aleluia, que louvor, bênção, que louvor abençoado, essa palavra que eu queria achar. Vamos ler as nossas participações no chat, irmã Paula pode ler para nós. Antes, paz, Senhor. Paz, Senhor, irmã Paula. Paz. Glória a Deus. Está conosco o irmão Genésio Teodoro, Paz, Oração e União, Balneário Rincão, Santa Catarina, área Glória a de Deus. Criciúma. Pai, glória a Deus.
Patrícia Araújo Moraes, estamos na escuta aqui em Camaquã, RS. Glória a Glória a Deus, Deus. Deus abençoe. Duda Rodrigues, paz, oração e união, nossa fiel irmã que está sempre nos programas hoje, participando Aleluia. conosco. Deus abençoe. Elisama Rodrigues, paz do Senhor Jesus, nossa querida irmã. Rosane dos Santos, paz, oração e união, Sapiranga, glória a Deus. Também aqui, Paola Cruz, glória a Deus. Glória a Deus. Nossa irmã de Porto Rico. Prisca de Ebenacô, glória a Deus, nossas irmãs. Pamela Severo, paz, oração e união, glória a Deus. Deus abençoe a cada um dos irmãos que esteve conosco, estará, né? De repente, futuramente. E agora, vamos continuar falando com a participação da irmã Ana Paula, para nos ajudar também. A gente já falou ali sobre as duas primeiras partes do versículo, né, que falavam sobre a paz e sobre ter um propósito firme. E agora a gente vai falar sobre a outra parte que ele fala, sobre confiar no Senhor, pois Ele é uma rocha eterna. Aleluia. Vamos falar primeiro sobre confiar no Senhor. Nós temos um salmo. Irmãos, se desse tempo, eu lia Salmos inteiro, porque Salmos parece que praticamente só fala disso. Mas, como são 150 salmos, né? Vamos ler, então, Salmos 42. 42, versículo 5. Alguma das irmãs, se tiver achado, pode ler. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Aleluia. Outra versão diz, né? Pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Aleluia. Aí tá um motivo pelo qual a gente pode confiar em Deus, né, irmãos? Quando a gente tá no meio da dificuldade, quando o nosso barco tá em águas que não são tranquilas. Turbulentas. Isso, águas turbulentas, tá me fugindo das palavras. A gente pode confiar que Deus dá rumo ao nosso barquinho. A gente pode confiar que Deus, Ele nos tira dessas situações, Ele nos salva dessas situações. Tem um versículo, né, em Isaías que diz: as águas não submergirão, o fogo não vai te queimar quando tu passares, né? E também tem outro versículo em Isaías que diz que eu estou fazendo caminho no meio do deserto, no meio das águas, eu estou fazendo um caminho. Aleluia. E é isso que Deus faz conosco, irmãos, quando a gente confia nele, quando a gente deposita a nossa confiança nele, né, irmãs? É uma coisa tremenda a gente depositar a nossa confiança em Deus. Quando a gente tem um propósito firme com Deus, não é difícil, né, a gente confiar em Deus. Porque a gente vê que todos esses personagens que a gente falou, Daniel, né, e os seus amigos, eles confiaram em Deus. Eles confiaram que se eles tivessem um propósito firme, Deus ia ser fiel para com eles. Tanto que Sadraque, Mesaque e Abednego disseram para o rei: olha, o nosso Deus é fiel para nos livrar, né, e nos livrar da morte. Mas mesmo se não fizer, nós vamos ser fiéis. E é esse tipo de fidelidade, irmãos. Esse tipo de confiança que a gente tem que ter em Deus. Porque se a gente não for confiar em Deus, quem que a gente vai confiar? Né? Em quem que a gente pode depositar todos os nossos medos, todas as nossas inseguranças, todos os nossos defeitos, tudo que a gente... todos os nossos pensamentos, em quem que a gente deposita? É em Deus. Ele é o único que pode tratar dessas coisas, Ele é o único que pode nos entender. Aleluia. E é nele que a gente tem que confiar tudo isso. Nós vemos que aqui o salmista Davi, ele repete 2 vezes, né, esse versículo. Por que tá abatida? Espera em Deus, confia É nele. verdade, ele repete, né? Mas Sim. pro final. Versículo 11, né? Também, e aqui no capítulo 43, no versículo 5, ele também repete. Então, ele repete mais de uma vez. Confia em Deus. Exatamente. Sim. Confia.
Porque a gente precisa estar sempre sendo relembrado de confiar em Deus, né, irmãos? Às vezes a gente acha que depositou tudo nas mãos de Deus, a gente não, tá, agora eu entreguei pra Deus e não entregou tudo ainda. A gente precisa entregar tudo, irmãos, na íntegra, sabe? O total da gente a gente precisa entregar pra Deus, porque Ele precisa ter o controle da nossa vida, das nossas decisões, de tudo que a gente faz. Ele precisa ter o domínio da nossa vida. Só assim a gente vai conseguir ter essa paz que Ele tem pra nós. Só assim a gente vai conseguir ter um propósito firme com Ele. É assim que a gente tem que confiar nele. Aleluia. Aleluia. Mas por que confiar nele? Né? A gente vê ali, ó, em Isaías 43, no versículo... dos versículos 1 ao 3 e o 19 também. Nos fala assim, ó. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. E ali no versículo 19. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. É o versículo que eu tinha falado antes, né? Irmãos, a gente pode confiar em Deus porque é isso que Ele faz por nós. Como a gente estava falando, Ele nos tira da adversidade, né? Ele nos sustenta. Como o versículo que a gente leu por primeiro continua falando, em Isaías 26, Ele é uma rocha eterna. Ele é a nossa fortaleza na hora da angústia. E o resultado da gente confiar em Deus, a gente pode ver em Isaías também, 25, versículos 8 e 9, que nos fala assim: tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Irmãos, esse é o resultado da gente confiar em Deus. Ele enxuga toda a lágrima do nosso rosto. Ele nos dá o consolo que o nosso coração precisa na hora mais pesada, na hora mais difícil. Ali quando parece que não tem solução, se a gente confia em Deus, se a gente entrega os pontos para Deus, Ele resolve pra gente. Ele cuida da gente em todos os detalhes. Como a gente está falando, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Aleluia. Aleluia. E nós temos vários personagens da Bíblia, se a gente for ver, que confiaram em Deus. Esther, por exemplo, foi uma que confiou em Deus. Ruth também. Ruth foi tremendo, irmãos. Ruth, dos ela maiores deixou... exemplos, eu acho. Ela deixou tudo que ela tinha. Ela entregou tudo pra Ela Deus. tinha pai, ela tinha mãe, Mãe. ela tinha uma vida boa, embora o marido tivesse morrido, mas ela teria Ela tinha família tudo que lá. poderia acolher ela. Não tava em época de... A época tava boa até pra ceifa e tudo mais. Mas ela decidiu negar tudo aquilo pra servir o Deus de Noemi, seguir os passos de Noemi e cuidar de Noemi. Ela rejeitou tudo que Tudo o que mundo sim. que ela tinha na volta dela, ela rejeitou pra seguir. Ela entregou tudo pra Deus, tanto que ela disse, né? O teu povo será o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Glória a Deus. Ela entregou tudo nas mãos de Deus. E ela disse, não, esse Deus... Embora esse ela Deus ainda é bom. não conhecendo, né, Deus realmente, quem ele era, mas ela... Mas a gente Teu Deus viu, é o né? meu Deus. A gente viu que ali ela teve aquela entrega, Aquela né? Aquele fé, encontro aquela- com Deus. Aleluia. Ela confiou totalmente toda a vida dela nas mãos de Deus. Mesmo o lugar sendo estranho pra ela, né, mesmo sendo desconhecido. Tem vários outros exemplos que a gente poderia citar, mas o nosso tempo é super curto. Então vamos só pra encerrar a última parte do versículo, fala que ele é uma rocha eterna. Confiai perpetuamente no Senhor, pois ele é uma rocha eterna. A gente pode citar daí Salmos, como eu disse, dava pra citar Salmos todos, né? Mas Salmos 28, versículos 7 e 8. Nos diz, o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia. Fala sobre confiar também. Nele fui socorrido, por isso o meu coração exulta, e com o meu cântico o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. É só sobre o que a gente está falando, irmãos.
a gente pode confiar nele, porque ele é a nossa rocha, ele é a fortaleza que nos sustenta. Aleluia. Irmãos, ele é quem nos dá a força. Glória A gente Deus, falou no aleluia. início que ele faz todas as nossas obras, porque a gente não tem força para fazer nada. O que a gente faz é ele por intermédio da nossa vida, porque a gente não tem essa capacidade, a gente não tem essa condição. Mas ele nos amou mesmo assim. E ele tem, por misericórdia, ele faz as nossas obras por nós. Ele peleja por nós. Quando a gente não tem mais força, ele nos sustenta. Tem uma palavra que diz, né? 7 vezes o justo cairá, mas o Senhor em todas os levantará, né? Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Mas a gente vê aí, irmãos, que Jesus é a nossa rocha forte, que nos levanta todas as vezes que a gente tropeça. Ele nos levanta, ele não deixa a gente cair. Aleluia. Também, ainda em Salmos, só virar a página, Salmos 31, versículo 3. Alguma das irmãs pode ler pra gente? Misericórdia, o tempo tá voando. Versículo 3. Uhum. Diz assim, Salmos 31, 3. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza, pelo que por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me. Glória a Aleluia. Deus. E ele nos guia para o caminho que ele tem para nós quando a gente confia, né? Quando a gente tem esse propósito firme. Ele é a nossa rocha e ele nos guia para o caminho. Ele altera o caminho e dá rumo ao barquinho. E um caminho seguro, que, né? Exatamente. Vai nos trazer paz, calmaria, como diz o hino. Exatamente. E também, como diz a palavra em Romanos 12, né, que a vontade de Deus é boa, Boa, agradável e perfeita. Então, perfeita. Deus é perfeito. Perfeito. Maravilhoso. Misericórdia. Aleluia. E ali, só para o último versículo para encerrar, em Hebreus 13, 8. A irmã Duda já achou, pode ler, porque eu não acho. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, irmãos, não tem pessoa mais fiel para conosco do que Deus. Ele é o mesmo, ontem, hoje, eternamente, ele não muda. O versículo que a gente tinha falado antes. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Provérbios, né? Provérbios 24, versículo 16. Exatamente. Só para não falar errado, né? A palavra de Deus. Nosso tempo tá se acabando, né? Acabando mesmo. Acabou já. Mas eu creio que a gente conseguiu passar para os irmãos toda essa bagagem que 2 versículos nos trazem, né? Que o Senhor Deus, ele pode nos dar a sua paz, que foi a custo das suas pisaduras nós somos sarados, por isso ele nos trouxe a paz, quando a gente confia nele, quando a gente tem um propósito firme nele, porque ele é a nossa rocha que nos sustenta. Amém? Vamos nos despedir então? Paz, oração e união. Deus os abençoe. O que tapa o ouvido ao clamor do pobre, clamará e não será ouvido. Dias 9 e 10 de julho, 21º Congresso de Intercessão Missionária e Milagres Heróis da Fé. Heróis da fé. Participe conosco. Você e sua família são nossos convidados especiais. Não perca esta grande festa espiritual. Milagres, batismo do Espírito Santo, salvação de almas, poder da presença de Deus esperam por você. Dias 9 e 10 de julho, em nossa sede internacional, na Avenida Farrapos, número 312, no centro de Porto Alegre. Heróis da fé. 21º Congresso de Intercessão Missionária e Milagres Heróis da Fé. Heróis da fé. El que cierra su oído al clamor del pobre, este clamará y no será oído. Heróis da fé. Este 9 y 10 de julio, 21º Congreso de Intercesión Misionera y Milagros, Héroes de la Fe.
Participe con nosotros. Usted y su familia son nuestros invitados especiales. No pierda esta gran fiesta espiritual. Milagros, bautismo con el Espíritu Santo, salvación de almas y poder de la presencia de Dios esperan por usted. Día 9 y 10 de julio, en nuestra sede internacional, en Avenida Farrapos, número 312, de la ciudad de Porto Alegre, Río Grande do Sul, Brasil. Vai, Heróis da Fé. 21º Congreso de Intercesión Misionera y Milagros, Héroes de la Fe.